Como produtores de frutas, legumes e verduras podem garantir rentabilidade? Saiba a resposta já já. Mercado Hortifruti. Produzir mais não significa ganhar mais. Esse é o paradoxo que marcou o setor das frutas, legumes e verduras nos últimos anos. Mas como encontrar o equilíbrio para produzir bem e ter lucro? Quem explica mais sobre esse dilema vivido pelo setor é a pesquisadora Margarete Boteon, do CEPEA. Em entrevista para Fernanda Custódio, da HF Brasil, ela explica por que quase 20 meses de preços abaixo do custo de produção na cebola são um sinal de alerta para os hortifrutigranjeiros. Em março, nós falamos na revista da HF Brasil sobre esse aumento do produtor de investimento, tanto que ele foi eficiente no campo. Agora, mensagem para a revista de abril, a gente vai falar e chamar a atenção para o produtor para a questão de comercialização, como a gente pode unir realmente tanto o campo, essa eficiência produtiva, com a eficiência na comercialização. E quem vai conversar conosco é a Margarete Boteon. Margarete, conta pra gente como é que vai ser essa edição e como é que a gente olha para isso, como é que o produtor pode unir isso para ser mais eficiente e ter rentabilidade? A gente quis colocar essa edição num ponto que está muito claro de mudança de patamar de preços, principalmente para as hortaliças, né? Você vem de anos, vamos colocar a cebola aí, que é o símbolo aí, na descapitalização que houve desde o segundo semestre de 2024 e se manteve em 25, que foi esse excedente de oferta. Então, esse excedente de oferta nos diz alguma coisa. A gente quis, tanto na edição passada como essa, alertar que é muito bem-vindo eficiência técnica. Mas o que aconteceu na cebola, nesses 20 meses negativo, foi uma conjuntura muito favorável de clima, com melhorias de eficiência técnica. Num mercado maduro como de cebola, você teve excesso de produção, uma queda abrupta de rentabilidade, porque com o aumento da produção o preço caiu mais que proporcional. Então toda a eficiência técnica que a gente teve no campo não se traduziu em rentabilidade. Então a gente pegou esse gancho, sabe-se que vai mudar um pouco esse patamar de preços e talvez comece a ter uma rentabilidade positiva já nos próximos meses de cebola. Então a gente não quis perder essa discussão de por que esse excesso de produção é um sinal que a gente tem que estar em alerta. E o produtor, e é necessário eficiência técnica, mas ele tem que olhar que em momentos, em mercados maduros como cebola, onde você usa essa eficiência técnica, pode se traduzir por excesso de produção e todo o investimento dele não se viabiliza. Então a gente quis se atentar a isso e colocar um outro ponto de discussão. Além da eficiência técnica, o produtor de alguma forma tem que pensar na sua estratégia comercial. Para quem eu vou vender? Sim. A que valor? Como que eu vou tornar esse produto mais valorado para mim? Inclusive, a gente estava falando de paradoxo produtivo dos FLVs. Qual que é a visão, né, na opinião de vocês e no trabalho que vocês realizam também, o principal culpado por esse paradoxo? Olha, a questão é que as grandes cadeias de FLV no Brasil, elas estão no mercado muito maduro. Então o consumo está muito estável, né? Eu estou falando principalmente dos produtos in natura. Então batata chegou a um patamar de consumo, com um patamar de renda, com a situação econômica atual, é mais ou menos o consumo per capita. Então se tiver, como foi em batata o ano passado, 10, 15% a mais de produção, você vai ter uma depressão muito grande de preço. É a mesma coisa de cebola. Laranja também aconteceu isso, são produtos de cadeias já maduras, onde qualquer aumento você traduz em uma queda muito proporcional de renda. Paradoxalmente, são culturas que tiveram um ganho tecnológico muito bom. Laranja realmente teve uma expansão tecnológica muito boa, hortaliças também, cebola, você teve um ganho de produtividade, um ganho de eficiência produtiva na batata. A grande questão, quando você pensa no lado produtivo em mercados já mais maduros, você tem que pensar que em certas situações, quando o clima é favorável, você tem um excesso de produção e uma queda muito grande de renda. Então, e aí? O que a gente faz? Tem que se colocar um ponto adicional do produtor que pode acontecer em certos momentos que o mercado ultrapasse a um patamar aceitável como tamanho de mercado. A gente tem cada vez mais tentado dimensionar esse tamanho de mercado para antecipar para o produtor essa visão, mas ele tem que pensar um pouco que hoje, além da eficiência técnica, precisamos pensar
na comercialização desse produto. E é por isso que a gente fala que a matéria mostra que o ajuste de preços começa sempre no campo e não no varejo, né, Margarete? E por que esse produtor de frutas e hortaliças é sempre o elo que absorve mais esse impacto quando a oferta explode? Isso é tradicional em comercialização agrícola, o setor produtivo oscila mais o preço do que no varejo. Por quê? Sim. Porque o varejo, ele está na ponta final, ele tem um poder de decisão de falar, olha, eu quero tanto de cebola. O produtor, a hora que sai a cebola ou a hora que sai o tomate, é aquele volume. Sim. E ele precisa escoar, né? Então, se ele não tiver um canal mais acessível de comercialização, várias capilaridades, lá na ponta final, o supermercado fala, tá, ok, se você quiser um pouco a mais, sim, ele tem uma diferença de tomar decisão, uma certa elasticidade que o produtor, depois que o produto está pronto e é perecível, não tem como estocar. Trazendo esse cenário, tem alguma cultura que conseguiu escapar desse paradoxo de 2025 e o que esse mercado, né, esses produtores fizeram de diferente? Essa edição a gente compara muito a variação do preço no varejo com o produtor. Essa comparação fica muito claro que produtos que você tem um beneficiamento nas mãos do setor produtivo, então a maçã que já vende praticamente embalada, a uva sem semente, esses produtos mais de valor agregado, onde você já tem uma certa coordenação integrada da cadeia, quer dizer, você não sai da roça, você já está num outro patamar de comercialização, você tem uma estabilidade melhor de preços e uma margem não tão distante. E aí a gente falando, você já citou, mas a cebola virou símbolo, né, de toda, inclusive dessa edição também. E aí a gente fala, foram quase 20 meses com preços abaixo do custo de produção. Isso chegou ao ponto do produtor realmente jogarem fora o que tinha sido produzido. Qual foi o impacto desses 20 meses, Margarete, para essas famílias de produtores? Então, você está falando de algumas regiões, como o sul do país, de produtores familiares, de pequenas unidades produtivas, onde a queda de rentabilidade foi muito grande, vai levar um período para uma certa recuperação. Muitos, dependendo da taxa de juros que eles estavam, se eles não estavam numa linha um pouco mais subsidiada desse produtor, ou houve uma renegociação, há riscos muito grandes desse produtor ter muita dificuldade de recuperação. Para o produtor que está assistindo agora, que talvez esteja endividado, né, que é o que a gente estava falando agora também, qual que é a mensagem dessa edição? Então, a primeira coisa é não ter uma bola de neve ou fazer um mata-mata, então você pegar mais endividamento para pagar endividamento, mas ele entender de buscar os direitos que ele tem, principalmente se ele estiver num nível de agricultura familiar. E Margarete, para quem está fora do campo, consumidor, varejista, gestor público, o que essa pesquisa pede de atenção? É importante, a gente às vezes se dedica demais ao campo, que é extremamente necessário. Só que a gente precisa dedicar ao campo e pensar na comercialização. A comercialização, ela não se modernizou como o campo. Então, tem que ter um olhar tanto quanto na produção, entidades, nós da Hortifruti Brasil, produtores, associações, governo, entidades que estão ligadas ao setor de HF, dá mais prioridade à cadeia de comercialização, à modernização dos sistemas e centrais de abastecimento, porque ele muitas vezes não vai ter a capilaridade suficiente de estar à altura da eficiência técnica que a gente tem no campo. Então, ela precisa melhorar. Para você continuar sempre muito bem informado, precisa estar inscrito em nosso canal YouTube. Vai lá, clica no sininho também para receber notificações nos 4 canais, hein? Paracatu Rural Mercado Agro, Paracatu Rural Escola do Campo com conteúdo técnico e Paracatu Rural Cortes. Vou ficar esperando você, hein? Valeu, Deus abençoe, tchau, tchau. Você já se perguntou se realmente perdoou alguém ou se apenas esqueceu o que aconteceu? Muita gente trava esperando o esquecimento chegar, mas perdoar não é esquecer. Até Deus diz na Bíblia que não esquece as nossas ações, mas Ele escolhe não trazê-las mais à tona. Perdão é decisão, confiança é construção. O perdão liberta o seu coração hoje, mas a confiança precisa de tempo e paciência para ser restaurada. Não carregue o fardo da mágoa, esperando a memória apagar. Liberar o perdão é o que te faz livre. Ore e peça a Deus que te ajude a liberar perdão e escolher ser livre de todo sofrimento. Leia a Bíblia. Deus te abençoe.